Ora, ora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. E é com grande alegria que estamos aqui com vocês mais uma vez, para juntos podermos meditar nas Sagradas Escrituras, para podermos falar e aprender mais de Deus, orar e buscar o nosso Senhor, para que Ele possa fazer morada no nosso coração, nos dar paz, nos dar alegria e também nos fazer filhos de Deus. Amém. Amém. E que a paz do nosso Senhor esteja com vocês. Amém. E a palavra que Deus nos deu hoje é um alerta muito sério. A gente medita sempre aqui na palavra antes de começar o vídeo. E oramos, pedimos uma revelação de Deus. E Ele falou bem forte no nosso coração nessa palavra. Vocês acompanhando aí a palavra e o que nós vamos falar sobre, vocês vão entender e fiquem alertas, fiquem de olho, tomem cuidado. Vamos procurar andar nos caminhos de Deus, vamos entender, procurar compreender a palavra de Deus e o que Ele nos quer dizer sobre isso, porque as promessas de Deus, Ele não só nos faz o alerta, mas Ele sempre também nos promete uma bênção ao cumprir essa palavra, ao obedecer, né? Falamos bastante sobre obediência. Então, ao obedecer a palavra de Deus, nós temos uma recompensa. Vocês vão entender melhor ao longo do vídeo, e para que a gente possa, meditando, a gente consiga adquirir a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus. Amém? A palavra está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao 4. Contra os falsos profetas e os idólatras. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Amém. Então essa palavra aqui, ela é muito clara com relação aos falsos profetas, o que nós temos visto muito ultimamente, novamente. Essa palavra aqui, ela foi dada na época em que Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, e conduziu eles, né, durante 40 anos para a liberdade, para a terra prometida. Mas nesse caminho eles encontraram muitas pessoas que prometiam muitas coisas, muitas bênçãos. Aqui ele fala sobre profetas e sonhadores, e que eles faziam realizar algumas coisas. Eles conseguiam realizar alguma coisa, prever alguma coisa, profetizar alguma coisa que realmente acontecia. Mas, em troca disso, de todas essas maravilhas que aconteciam, eles pediam que as pessoas servissem outros deuses. E é aí que está o erro. Quando você começa a buscar a Deus, você ouvirá muitas vezes muitas bênçãos, muitas promessas de alguns pastores, sacerdotes, padres. E essas promessas, essas bênçãos, elas podem ser legítimas, podem ser verdadeiras, mas nós temos que ter o discernimento, a visão, a sabedoria para poder discernir esses sinais, esses fatos que estão acontecendo, essas previsões, essas profecias que estão acontecendo.
Nós recebemos muitas vezes algumas orações, em algumas orações que nós fazemos, nós recebemos algumas revelações de alguns profetas que ainda existem, e algumas acontecem ao longo da nossa caminhada, nós vamos lembrando, você recebeu aquela oração e aquilo tomou corpo na tua vida e você foi abençoado com aquilo. Mas você precisa entender e observar para saber se realmente aquilo veio de Deus ou se aquela profecia veio para te desviar do caminho de Deus. E muitas vezes acontece exatamente dessa forma. A profecia vem, o fato acontece e a pessoa ou aquilo ali te desvia de Deus. Muda o seu caminho, você vai buscar, começa a buscar só prosperidade, só dinheiro, eu quero só multiplicação de dinheiro, que é uma idolatria. Nós temos falado em alguns vídeos, a Valéria comentou bastante sobre isso, sobre a idolatria ao dinheiro. E isso é muito sério, é muito perigoso, porque quando você está abençoado, com prosperidade, uma vida financeira próspera, você se desvia dos caminhos de Deus, porque você começa a achar que aquilo ali é suficiente para você. Você não precisa muito do auxílio de Deus, porque o dinheiro paga tudo, o dinheiro compra tudo, o dinheiro te abençoa, mata a sua fome, ajuda outras pessoas. Você pode até abençoar outras pessoas tendo bastante dinheiro, mas você precisa tomar cuidado para não se desviar de Deus, do foco central da palavra, que é o amor a Deus, a obediência a Deus. Não se desviar da palavra, dos mandamentos que Deus deixou para nós. Ele deixa muito bem claro ali: andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos. Esse temer a Deus não é você ter medo de Deus, mas você ter reverência, ter respeito, obedecer às palavras de Deus. O temor a Deus não é medo. Algumas palavras dizem: temei e tremei a Deus. Então, quando você tem que ter medo de Deus, é porque a punição pela desobediência ela pode ser mais severa, ela pode ser mais grave. Lendo aqui na sequência esse capítulo, vocês vão observar que a punição, ele não só fala sobre essa questão da obediência, de servir a Deus, de servir os mandamentos de Deus, mas depois ele explica como que deve ser a punição para aqueles que desobedecerem, que idolatrarem, adorarem outros deuses. Então é muito sério. Depois vocês peguem esse capítulo 13 de Deuteronômio, dê uma lida nela completa, até o versículo 18, que vocês vão entender bem. E ao final desse capítulo, Deus faz uma promessa, ali no versículo 17 e 18. A Valéria vai ler para vocês. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazerdes o que é reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Então aqui a gente observa que após ele fazer aquela observação, aquele mandamento, ele faz uma promessa, que ele multiplicará as bênçãos que ele jurou aos filhos, aos pais daquelas pessoas. E é o que acontece ainda hoje. Quando você obedece a Deus, você tem uma promessa de recompensa. Hoje nós buscamos, a recompensa maior que nós buscamos é o reino de Deus, é estar com Ele na glória, a coroa da vida eterna, a coroa da justiça, que é o que nos é suficiente, a graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos muito disso. E isso é prometido por Deus a nós, quando nós obedecemos e adoramos a Deus. E não se apartarmos dos mandamentos dele.
Então, quando nós cometemos erros, falhamos, pecamos e pedimos perdão, a ira de Deus não cai sobre nós, porque o nosso coração ele é sincero, e ainda que a gente cometa erros, nós voltamos a Deus, nós pedimos perdão. É como se você desobedecesse o seu pai em casa e ao invés dele te punir, te dar uma surra, você vai, chega para ele, pede perdão, ele te compreende e você não sofre o castigo. Então é bem simples, bem fácil de entender isso. Porque a punição, na época, era bem mais séria. Se vocês lerem o capítulo 13 depois com calma, vocês vão observar esses detalhes. Que a punição era bem severa. Mas, quando você obedece as palavras, era muito mais fácil, muito mais simples e muito mais bênçãos que você recebia. Hoje nós temos visto que muitos falsos profetas, muitas pessoas prometendo prosperidade, principalmente a prosperidade financeira, e isso desvia a pessoa de Deus. Então nós temos que tomar cuidado ao ouvirmos uma palavra. Temos o acesso a muitas informações. Hoje o YouTube mesmo é um canal de muitas bênçãos que você consegue receber. Existem muitos servos de Deus pregando a palavra, pregando a verdade de Deus. Mas existem muitos enganadores que usam desse canal também para prometerem um retorno financeiro, principalmente, que é o mais fácil da gente entender. Se você der 10, Deus vai te devolver 20. Você fica negociando a bênçãos com Deus, pagando, comprando bênçãos. Isso está errado. Às vezes nós ouvimos alguns pastores, alguns sacerdotes com uma pregação muito bonita, muito cheia de floreios, muito abençoada muitas vezes, mas ao final é cobrado algo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes aquela palavra naquele momento ela é toda abençoada, ela é muito bonita, muitas vezes dentro do que a palavra de Deus prega. Mas lá por trás, né, é o tal do lobo em pele de cordeiro. Ele se reveste de uma fantasia bonita, de bênção, prometendo bênçãos para aqueles que ajudarem o canal dele, mas por trás daquilo existe uma cobrança, existe muita coisa por trás disso. Temos que tomar muito cuidado, buscar informação, observar a palavra que essa pessoa está pregando. Então temos que tomar muito cuidado, fiquem atentos. Lá no livro de Mateus também, nós temos uma passagem que mostra também quando Jesus estava pregando, né, no ministério dele. Ele deixa também bem claro uma coisa bem semelhante a isso, com relação aos profetas, as pessoas que buscam, muitas vezes, nesse caso aqui, mais as pessoas que buscam ouvir as palavras, mas não obedecem, não querem receber aquela palavra por conta das doutrinas que ele carrega de forma errada, os desejos que eles têm, ao invés de obedecer, eles querem viver uma vida cheia de pecado, e esta palavra, a palavra de Deus, ela acaba tirando essas pessoas desse caminho. Então a Valéria vai ler essa passagem que está lá no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 14 e 15. E ele fala, Jesus falando ali para os discípulos o que eles deveriam fazer quando eles estiverem pregando a palavra e eles não fossem bem recebidos. E ao final, depois ela vai ler a conclusão, que são as recompensas, que está lá no versículo, no mesmo capítulo 10, no versículo 40 a 42. A Valéria vai ler para vocês. Se alguém
não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pé dos vossos pés. Em verdade, vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E a outra? E aí é o versículo 40 ao 42, que são as promessas pela obediência. Pode ler. Que são as recompensas. No final do capítulo lá tá como o título está como as recompensas. Quem vos recebe a mim, Jesus dizendo, isso aqui é Jesus dizendo, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus, antes de enviar os seus discípulos para sair pregando pelas cidades ao redor lá daquela região onde eles estavam, ele orientou, vá até as cidades, preguem. Se por um acaso você não for recebido, se você entrar na casa de alguém, ou no caso aqui uma cidade inteira, que eram vilas, né? Hoje nós conhecemos como vilas, mas se você chegar naquela comunidade, começar a pregar e não for recebido, sacuda o pó dos pés e vá embora, porque ele diz aqui na sequência, em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra. Nós sabemos o que houve com Sodoma e Gomorra. Foi consumida pelo fogo. Ló saiu correndo com a esposa e a filha de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló acabou olhando para trás para ver o que estava acontecendo e se transformou numa estátua de sal. Então, a cobrança era muito forte e o dia do juízo está próximo. Nós não sabemos, não estamos aqui pregando uma data, mas nós sabemos que os sinais são fortes, mas nós também não podemos dizer quando será. Não sabemos se é nessa geração, se é na próxima, se é hoje ou amanhã, se é daqui a um ano. Não sabemos quando isso irá acontecer, mas o dia do juízo chegará. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos cuidando, buscando a Deus, guardando os mandamentos, nós sofreremos as consequências, e elas serão muito graves. E ao final aqui ele nos promete uma recompensa. Todo aquele que me receber, todo aquele que receber os discípulos, ouvir a palavra e receber essa palavra, eles seriam recompensados, porque eles estariam recebendo o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Então, fica muito claro aqui. Temos que tomar cuidado com os falsos profetas, observar, pedir discernimento a Deus quando estivermos diante de uma oração, diante de uma pregação. Às vezes ela até muito bonita, muito forte, muito poderosa, mas temos que tomar cuidado com o que está por trás disso tudo. Amém? Amém. É verdade. A gente não pode perder de vista o que Deus, o que Jesus nos diz. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Quem está são não precisa de médico. Quem está doente é que precisa. E nós sabemos que os tempos são difíceis e há muitos doentes que precisam de ser saciados, que precisam desse bálsamo, dessa palavra que vem de Deus para nós e nos sara e nos conforta e nos dá esperança de dias melhores. Busquemos em Deus, estejamos atentos, com os olhos bem abertos, os ouvidos bem atentos para ouvirmos a voz do verdadeiro Deus, do nosso verdadeiro pastor. As ovelhas de Deus conhecem a voz de Deus.
Nós conhecemos a voz do nosso Senhor. Ele fala ao nosso coração. O Espírito Santo de Deus que está em nós, ele testifica a palavra de Deus. Deus, ele não cobra pelo que ele nos dá. Tudo que recebemos de Deus, de graça recebemos e de graça damos. E se dermos algo a alguém, que isso fique guardado entre nós e Deus, que não seja alardeado para ninguém. O que damos com a direita, que a esquerda não veja. Porque o que fazemos, fazemos para o nosso irmão, fazemos para Deus, e não para recebermos as glórias dos homens. Busquemos a Deus enquanto há tempo, enquanto há esperança. E enquanto há tempo, qual é o tempo? Enquanto estamos vivos. Enquanto conseguimos deitar e amanhecer e respirar, há esperança para nós todos os dias, a cada nascer do sol. Estejamos em oração, estejando buscando em Deus as respostas para as nossas dúvidas, para as nossas fraquezas, buscando em Deus a cura para as nossas doenças. O mesmo Deus que curou ontem é o mesmo Deus que cura hoje. Tenha fé, coloque diante dele todas as tuas necessidades, coloque diante de Deus os teus pedidos. O que é que você tem a pedir para Deus? Fala com Deus. Agora, nesse momento, se junte a nós em oração. Vamos pedir para Deus. Qual é a sua necessidade, o desejo do seu coração? Escreva também nos comentários para que nós possamos estar lendo e orando por vocês, pela sua causa, pela sua necessidade. Vamos colocar diante de Deus e pedir que Ele derrame sobre nós a sua paz, que Ele derrame sobre nós a alegria e que Ele derrame sobre nós a cura. Deus pode nos curar de todos os males. Precisamos crer, precisamos ter fé, pedir com fé, e Deus cumpre a palavra dele, porque é prazer de Deus cumprir em nós a palavra que ele nos deixou. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, pela nossa vida, pela nossa saúde, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, por esta palavra que nos abençoa, Senhor, que nos orienta, que nos guarda, que nos edifica, ó Pai. Sim, Senhor nosso Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Sim, nos dê discernimento para compreender a Tua palavra, para que a gente possa compreender quem são os verdadeiros pastores, Sim, os verdadeiros profetas, os verdadeiros sacerdotes de Ti, ó Pai, aqueles que falam da Tua palavra, que falam da Tua verdade. Sim, Senhor nosso Deus, abençoa a nossa vida, dai-nos, Senhor, da cura, cura o nosso corpo físico, cura a nossa mente, cura o nosso espírito, cura a nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, do Teu amor, dai-nos da Tua paz, da Tua misericórdia, Deus, da Tua graça, para que nós possamos viver e suportar, ó Deus, a caminhada neste mundo, nesta vida que não é fácil, ainda que sejamos fracos e falhamos, ó Pai. Nós pedimos perdão a Ti pelos nossos erros e sabemos que o Senhor nos perdoa, ó Pai, pois o Senhor é misericordioso. Então, diante de Ti, ó Pai, nós nos colocamos, nós nos rendemos ao Teu poder, nos rendemos à Tua graça, à Tua glória, ao Teu poder, para Te pedir, agradecer, louvar e honrar o Teu santo nome, ó Pai. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Jesus. Então vamos obedecer, vamos buscar a Deus, vamos caminhar na direção, buscar sabedoria, buscar entendimento. Sempre que nós estivermos diante de uma palavra de Deus, vamos pedir discernimento, Deus nos dá.
Ele vai abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para discernir aquela verdade. Amém? Quero pedir a vocês que curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal para nos acompanhar, ative o sininho para que vocês recebam, toda vez que sair um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação e vocês podem nos acompanhar, ajudar no nosso crescimento. E o nosso crescimento é o crescimento de vocês. Amém? Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.